Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai explicar a situação de Ener Valencia fora do jogo do próximo final de semana. Afinal, o craque equatoriano preocupa a comissão técnica e o departamento médico do Internacional, pensando na decisão da Libertadores contra o River Plate. A gente vai falar sobre o time que vazou e que foi testado pelo técnico Eduardo Cudê e deve ser o time titular para o jogo do próximo sábado, com uma grande novidade no setor do ataque. A gente também fala mais de mercado de transferências, a corrida do Inter contra o tempo e a grande preocupação de não ter reforços para a próxima fase da Copa Libertadores. A gente fala sobre a resposta de Rodrigo Caetano contra o técnico do Internacional, Eduardo Cudê, e também sobre o último movimento do River Plate para abarrotar o Monumental de Nunes contra o Internacional. Tô te trazendo todos os detalhes nesse vídeo a partir de agora, então não te esquece. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, já dá essa força. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito, vai lá, dá uma brincada que tem muitos jogos, muitos esportes e muitas ligas também, obviamente, no futebol, para vocês se divertirem lá em KTO.com, tá certo? Pessoal, eu quero começar pela atividade desta manhã que aconteceu com portões fechados no CT Parque Gigante, mas a gente chegou em algumas informações bem importantes, tá? A primeira delas, Ener Valencia mais uma vez não treinou com o restante do grupo e com bola. Tá praticamente fora do jogo contra o Cuiabá no sábado, 4 horas da tarde no estádio Beira-Rio. A partida e a última partida, o último teste do Inter do Eduardo Cudê antes do duelo da terça-feira que vem lá em Buenos Aires contra a equipe do River Plate. Ener Valencia deve ser confirmado fora, poupado por conta de uma fadiga muscular. A gente sempre lembra, ele não teve férias, jogou Copa da Turquia, Campeonato Turco, Copa do Mundo, voltou, jogou o resto da Copa da Turquia e do Campeonato Turco em um alto nível de intensidade e exigência, fez muitos gols, foi artilheiro por lá, teve parada para data FIFA ainda e depois já veio pro Internacional. Então assim, o Inter trata como natural, não tem lesão, não tem desconforto, mas é uma fadiga muscular e é algo natural. O Ener Valencia deve ser poupado pelo Eduardo Cudê para o jogo do sábado contra o Cuiabá. Em compensação, Maurício e Pedro Henrique, recuperados pelo DM, estão de volta. Pedro Henrique deve começar na vaga do Ener Valencia e ser a grande novidade do time do Cudê. Eu vou falar mais sobre isso. Vitão, retornando de sintomas gripais e suspensão automática, e o Luiz Adriano, por conta do falecimento da mãe dele, tinha sido liberado do último jogo das últimas sessões de treinamento, voltou às atividades ontem, hoje participou também de uma atividade e eu vou falar sobre ela aqui, tá? Porque hoje teve um jogo-treino, um coletivo jogo-treino entre sub-20, jogadores do sub-20, com Estevão, Gabriel Barros e Jean Dias nesse time do sub-20, e 2 times, um considerado titular hoje do Inter e um reserva. O time titular do Inter, que deve ser o time confirmado pelo Cudê para o jogo do sábado contra o Cuiabá, tinha Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga e René na lateral esquerda. Johnny o primeiro volante, Depena e Arangues ainda nesse meio de campo e Wanderson. Na frente, Alan Patrick e Pedro Henrique na vaga do Ener Valencia como homem lá de referência no ataque, voltando a como ele atuou com o Mano e foi muito bem, é verdade, no Campeonato Gaúcho no primeiro semestre, foi artilheiro do Campeonato Gaúcho jogando dessa forma, só não ter equivocado com 8 gols até. O Pedro Henrique é aquele negócio, né? A gente vê o Alan Patrick, o meia do time do Cudê, sempre chegando bem próximo lá no setor de ataque e auxiliando esse atacante de referência. O time reserva tinha o John no gol, Rômulo jogando de lateral direito, Igor Gomes e Nico Hernandes a dupla de zaga, e Tauolara na lateral esquerda. Gabriel o primeiro volante, Matheus Dias e Maurício mais à frente, tinha o Bruno Henrique ainda, Luca e Luiz Adriano no comando de ataque, mas esse time que eu trouxe, de Rocher no gol, Bustos, Vitão, Mercado e René, Johnny, Depena e Arangues, Wanderson, Alan Patrick e Pedro Henrique, deve ser o time do jogo contra o Cuiabá. Até não descarto, quem sabe, o Cudê fazer outros jogadores serem poupados além do Ener Valencia, tá? Não descarto essa possibilidade. Até porque o jogo é já na terça, não tem tanto tempo assim de descanso em relação ao jogo do sábado no Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá, e a gente sabe que a grande prioridade do Inter é a Copa Libertadores. E falando nisso, o Inter corre contra o tempo, dentro do mercado de transferências. O Inter tem 6 dias até o fechamento da janela. A janela fecha no próximo dia 2, no próximo meio de semana, dia 2 de agosto. Então tem 6 dias para apresentar, fechar negócio, assinar contrato e inscrever esses reforços no bid para jogarem o Brasileirão. Porque em relação à Libertadores, a história é outra, tá? A história da Libertadores é outra por quê? Para atuarem nas oitavas de final,
qualquer reforço que o Inter ou qualquer clube da Libertadores for regularizar, tem que ser regularizado até o sábado agora, dia 29, tá? Dia 29, pelo menos 2 dias antes do início da fase de oitavas de final. É sempre isso, 48 horas antes do início da fase que virá pela frente, nesse caso as oitavas de final, cada clube pode substituir, não é inscrever a mais, é substituir 5 nomes da sua lista de 50 inscritos na Copa Libertadores. Ao que tudo indica, o Inter não deve trazer um reforço até o próximo sábado e já inscrever ele na Libertadores no próximo sábado. O que a gente sabe, o Inter tá atento ao mercado de zagueiros, não é um desespero, porque o Inter acredita que tendo o Igor Gomes, ele podendo jogar como zagueiro, já é muito bom, tá muito bom e obrigado, mas ainda assim, com o doping do boleto, só tem Nico Hernandes, Igor Gomes, Mercado e Vitão. E tem o Felipe Mota, que é da base, do Sub-20, que subiu nesse ano e ainda joga no Sub-20, aliás, mas por vezes está treinando com os profissionais. Mas é um zagueiro e um meia atacante. Mais uma opção lá na frente para o Eduardo Cudê, que a gente sabe que bota intensidade, jogadores de velocidade, de força física, e o Inter gostaria de ter mais uma opção, além de Pedro Henrique, Wanderson e Maurício. Tem jogador que lesiona, a gente sabe como é que é, e gostaria o Internacional de ter uma outra opção. Então, para inscrever na Libertadores, e nesse caso substituir um jogador na lista de 50 inscritos na Libertadores até sábado, dia 29. Mas a janela fica aberta até o próximo dia 2 de agosto, tá certo? Fora das 4 linhas, tá, pessoal? Algumas informações deste dia 27 de julho, desta quinta-feira, tá? Tem algo que tá gerando polêmica e que repercutiu bastante hoje à tarde, lá em Belo Horizonte e, consequentemente, aqui em Porto Alegre também, que foi a resposta do executivo de futebol do Atlético Mineiro, que também já trabalhou no Inter, com o Eduardo Cudê, Rodrigo Caetano. Vocês vão lembrar que na apresentação do Cudê, ele deu uma bordoada no Rodrigo Caetano sem citar ele, falando que foi uma pena ter encontrado e essa pessoa ter estado no caminho dele nos 2 trabalhos que ele teve no futebol brasileiro, no Galo e no Inter, e aí ele acabou saindo antes e não conseguiu terminar o seu contrato tanto no Galo quanto no Inter ainda lá em 2020. Ele estava se referindo ao Rodrigo Caetano. E olha o que o Caetano falou hoje em uma entrevista coletiva lá em Belo Horizonte, em que ele foi questionado sobre isso. Abre aspas pro Caetano. Encaro até certo ponto como uma ingratidão, mas no meio do futebol não podemos esperar o que a gente deseja. Ele não teve azar de cruzar comigo. Eu que fui buscá-lo 2 vezes. O fato é esse. Essa história me surpreendeu. No Inter foram mais pessoas buscá-lo comigo. Nesse caso foi o Roberto Melo, que era vice de futebol na época. Mas no Galo, fui eu que levei o nome para aprovação. Todos entenderam que seria um bom nome. Foi no Galo que ele ganhou o primeiro título no Brasil com um grande elenco. Essa foi a resposta do Rodrigo Caetano para Eduardo Cudê, tratando como uma ingratidão também, de certa forma, as respostas que ele tem dado sobre seus trabalhos, principalmente com esse executivo de futebol. Para fechar o vídeo, pessoal, falar do confronto de terça-feira, já que eu sei que não sai da cabeça de vocês. Então, já deixa o teu like aqui no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vai lá em kto.com, já agenda a tua apostinha, mas eu quero falar de River e Inter, tá? Porque o River divulgou hoje que os ingressos para o jogo do Monumental de Nunes estão esgotados. A torcida do Inter esgotou o seu espaço, 2.000 lugares, 2.000 ingressos vendidos, e o River esgotou também os ingressos lá no Monumental de Nunes. Vai ser um caldeirão contra o Internacional na próxima terça pela Libertadores, tá? 9 horas da noite pelo horário de Brasília. O estádio, depois da reforma lá, as arquibancadas estão mais próximas do campo, tá mais complicado, e ele tá com uma capacidade de 89.000 lugares. Só que por conta de atos racistas que a torcida do River teve num jogo da fase de grupos contra o Fluminense lá no Monumental de Nunes, um dos setores, o que teve esses atos racistas, foi reduzido em 50%. Então, de 89.000 lugares e ingressos, consequentemente, que seriam vendidos, deu uma reduzida para 85, 86 mil ingressos e lugares que serão preenchidos pela torcida do River, que é muito apaixonada, mas também teremos aí 2.000 colorados lá em Buenos Aires para apoiar o Internacional na Libertadores, tá certo? Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima!